Olá, estamos no início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar o tema do populismo das mídias sociais e os discursos sobre a Covid. Afinal, é uma gripezinha, é uma coisa letal, nós precisamos tomar cuidado, isso passa rápido. E por que esses discursos se estruturaram, não é? Bom, para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que são pesquisadores do grupo Discurso, Redes Sociais e Identidades Sociopolíticas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu quero apresentar para vocês o Paulo Baltazar. Obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente, né? O Paulo é advogado, é sociólogo, fez direito na USP, fez mestrado e é doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e integra esse grupo de pesquisa tão importante que vem trazer as novidades para esse programa. Quero apresentar também o Renan Alfenas. Muito obrigado, Renan, por estar aqui também. Ele é sociólogo, né? Fez graduação em Defesa, Gestão e Estratégia Internacional na Federal do Rio de Janeiro. Ele fez mestrado e é doutorando na Universidade Federal Fluminense. Pesquisador desse grupo Discurso e pesquisador também do Laboratório de Sociologia Digital da Universidade Federal Fluminense. Bom, com essas duas pessoas que estão enfronhadas nesse assunto, nós vamos começar a discutir o tema: populismo, mídias sociais e os discursos sobre a Covid, né? Eu queria pedir ao Paulo, então, para começar do começo, Paulo, nós precisamos ter um entendimento comum do que é populismo. Você pode explicar para a gente o que é o populismo? Bom, Silvio, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade a você, a TVT, ao Le Monde Diplomatique, né, de estar compartilhando com vocês isso que a gente tem produzido a partir do grupo, né, que você apresentou, ligado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao CPDA, que é um centro de pesquisa e pós-graduação em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, ao qual nós fazemos parte. Bom, a gente tem feito uma pesquisa utilizando categorias, né, uma abordagem do populismo construída principalmente pelo Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, dois pesquisadores que partiram de um ponto de vista para analisar o populismo, fugindo um pouco do padrão institucionalizado, pelo senso comum, de que populismo é sempre uma derivação, de alguma forma, uma aberração da democracia, um intervalo dentro de um desenvolvimento democrático, sempre puxando para um olhar muito focado na liderança, como um sujeito manipulador, né, uma liderança carismática que manipula as massas. Eu acho que numa construção discursiva que vem desde a antiguidade, da figura do demagogo e tal. Essa é uma construção que tem muito tributária de uma visão liberal, né, e da democracia, e o que o Laclau, como um intelectual de periferia, né, ele é argentino e que viveu o fenômeno do peronismo, né, na juventude, ele percebeu que o populismo muitas vezes é o único caminho que demandas construídas por sujeitos populares, né, que não têm acesso aos campos institucionais, não conseguem colocar suas pautas nas agendas institucionalizadas, têm para acessar o Estado. Então, o que o Laclau e a Chantal Mouffe começam a pesquisar é como que o populismo se constitui a partir do ponto de vista do povo, né? E a partir desse olhar, né, desse deslocamento que eles fazem para abordar esse tema, eles começam a perceber que o populismo é uma articulação que tem assim, alguns pontos de partida. Um deles é que ele sempre é antissistêmico, exatamente porque são sujeitos que não acessam, né, o campo da política pelos caminhos institucionalizados. E tem um outro elemento importante no populismo, que é o que eles chamam de uma articulação
de uma cadeia de equivalências. O que é isso, né? Essa coisa complicada. São demandas diferentes que têm origem em diferentes campos, né, da sociedade, relacionados a temas que podem ter a ver com moradia, que podem ter a ver com renda, que podem ter a ver com demandas relacionadas a valores, não compatíveis entre si muitas vezes, que a única coisa que elas têm em comum é que elas são negadas pelo campo político institucional. E essas demandas acabam se construindo uma cadeia de equivalências pela negação que elas sofrem e constrói o que eles chamam de um significante vazio. Significante vazio seria um guarda-chuva discursivo que aglutina essas diferentes demandas e que é incorporada por alguma liderança, ela é vocalizada por alguma liderança ou por algum sujeito que consegue acessar o campo da política. Esse sujeito pode ser uma pessoa, né? Pode ser, e geralmente é uma figura política, né? É vocalizado por alguém. Mas eu acho que nada impede que possa ter uma vocalização também por um sujeito institucional, um partido, que se constitua como um movimento, por exemplo, né? E depois vira um partido. O importante é que ele vai vocalizar essa cadeia de equivalências antissistêmica em oposição àquilo que está, como vamos dizer, instituído como campo político, democrático ou não, né? Então, a partir desse ponto de vista, né, que começa nas demandas não aceitas, né, que se articulam, é que eles começam a pensar o populismo. Deixa eu perguntar, então, continuando aí, vamos passar a bola para o Renan agora, depois a gente vai voltando, né? O Renan, então, tudo que vem do popular é populista? Olá, agradeço, né, o convite por estar aqui com vocês, que é a TVT, o Le Monde, o grupo também Discurso, né? Então, nem tudo que é popular é populista. O populismo, né, para a Clau, como o Paulo disse, né, ele se difere um pouco dessa noção mais do senso comum, desse populismo que é propagado para nós, né? E o populismo para Laclau ele é fruto de toda uma articulação, né, em torno de um significante vazio, né? Então é como se você pegasse diversas demandas de vários setores da sociedade, né, e você reunisse isso em um só discurso. E esses discursos precisam estar articulados em um só ponto. E aí sim você tem o populismo, né, para Laclau, o discurso populista, o que é diferente de uma coisa popular, propriamente dita. Algo popular, né? Algo que a gente pode pensar como que tem ali uma que reverbera ali bem, né, entre o povo, essa categoria do povo. Se você não tiver essa articulação entre as demandas, né, entre diversas demandas diferentes e um só ponto em comum, você não teria o populismo no sentido como Laclau percebe, né? Então existe essa diferença aí entre as duas coisas. Eu acho que um elemento... Eu posso fazer uma interferência? Pode. Inclusive, eu posso agregar, Paulo, para você a pergunta: o Bolsonaro é populista? Não, você continua. Tá, então, assim, o que eu acho que complementando um pouquinho o Renan está colocando, né? Eu acho assim, quando a gente fala populismo, nessa dimensão que o Laclau está colocando, a gente está no campo da política, né? E aí, para Laclau, o povo é uma construção política. Ele tenta discutir um sujeito político complexo, complicado, do qual grande parte da discussão da teoria política sempre teve dificuldade em incorporar. Povo, que categoria é essa, né? Então, para Laclau, o povo é uma constituição política contingente. Assim, por exemplo, o getulismo no Brasil construiu um povo. O peronismo na Argentina construiu um povo. E a gente pode encontrar outros exemplos de constituição de um povo, né? Que representa, para Laclau, sempre é uma parte. O povo é uma totalidade que se coloca politicamente como totalidade, como alguém que tem legitimidade para ocupar o Estado, né? Como uma totalidade, né? Mas é uma construção contingente.
desse ponto de vista da teoria em que a gente está trabalhando, né? Então, o populismo constrói um povo, na verdade, um sujeito político. Quando você fala de Bolsonaro, eu acho que a gente tem uma situação bem complexa assim, para avaliar. Eu acho que tem dimensões populistas em Bolsonaro, sem dúvida. Ele é antissistêmico, se coloca como antissistêmico. Ele operou com alguns significantes vazios, né? Por exemplo, a gente estava conversando hoje, eu e o Renan trouxe alguns exemplos. Cidadão de bem, você quer completar, Renan? A gente estava conversando? Sim. Então, né, vamos pensar aqui, né, que o termo, por exemplo, os patriotas, né? Então, o Bolsonaro e seus apoiadores, eles são patriotas. E esse termo patriota, ele condensa todas as diversas demandas, outras que estão presentes no discurso do Bolsonaro, né? Então, por exemplo, entre os patriotas, né, você tem a junção ali dos cidadãos de bem, que é uma categoria muito utilizada pelo Bolsonaro. Você tem, por exemplo, os homens de Deus, né, que ali representando todo esse apoio mais voltado ao religioso, né, a todos os líderes, a diversos líderes evangélicos que apoiam, por exemplo, protestantes evangélicos e católicos que apoiam Bolsonaro, né? A gente pode pensar na questão da mídia independente, né, que é uma mídia que o Bolsonaro, a gente sabe que existe um distanciamento, né, grande por exemplo, das principais emissoras de TV do país e o foco grande na internet, por exemplo, nas mídias da internet, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, né? Então, o que acontece, né? Todos esses termos que eu estou falando, de cidadão, mídia independente, né? A gente pode pensar também dos empresários industriais que garantem os empregos, né? Todas isso que a gente pode chamar de demandas, né? Tudo que a gente pode chamar de demandas, elas são resumidas pelo significante patriotas, né? Então, quando o Bolsonaro fala que ele é patriota, a pessoa é como se, né, ele quer recuperar todas essas demandas por trás, né? Hoje uma pessoa talvez que se defina como patriota, né, uma pessoa do bolsonarismo, né, uma pessoa representante do bolsonarismo que diga eu sou patriota, é como se ela remetesse a todas essas demandas por trás, né? Então, por isso que é um significante vazio, né? Patriota é uma palavra que, né, no geral, pode significar várias coisas, mas no modo como o Bolsonaro usa, ela representa todas as demandas, diversos setores, né, que são muito característicos do bolsonarismo. Tem coisas interessantes, assim, né? Por exemplo, a gente vê relatos, todos nós acho que temos experiências, assim, de vivenciar uma conversa informal com um bolsonarista que, de repente, diz para você, olha, eu sou contra as armas, eu sou contra uma pauta qualquer, dessas que o Bolsonaro coloca como pautas centrais para ele, né? E aí vira aquela contradição. Quando você começa a pesquisar na conversa com ele, aprofundar, você vê que, de repente, o cara tem uma pauta que para ele é super importante, como, por exemplo, a pauta homofóbica, né? O cara não gosta de gay, não aceita gay e tal, e o Bolsonaro... E aí, é um trabalho, né, narrativo, né, que foi construído, né, para que isso pudesse se agregar em torno da figura dele. Agora... Então, aí a gente entra na pesquisa mesmo que vocês fizeram, né? Quer dizer, a gente começou a discutir um pouco o populismo para dar um conceito para a gente partir dele, né? Mas eu queria que vocês falassem, então, dos discursos sobre a Covid nas mídias sociais, o que vocês encontraram como resultado dessa pesquisa? Quem que manda essa? Eu ou você, Renan? Eu acho que você pode começar falando das mídias sociais, Bom, depois eu vou para as pesquisas, pode ser. Nós fazemos... O que vocês encontraram de pesquisa? Então, bom, primeiro, assim, nós fazemos parte de um grupo, mais ou menos uns quase 20 pesquisadores, né? Acho que nós estamos mais ou menos em 17 hoje, que engloba o pessoal da pós-graduação de ciências sociais, tem pessoas com formação de história, eu tenho de direito, de sociologia, tem um grupo grande das relações internacionais, e a gente fez uma pesquisa muito grande sobre as narrativas sobre o Covid de março até agosto.
o nosso período de pesquisa, a nossa amostra foi março a agosto. E a gente percebeu que tem dois discursos que se contrapõem, né? Quer dizer, um debate antagonista, como a gente estava falando, o populismo tem essa dimensão sempre antagonista, né? Muito forte. Na verdade, a política, ela é antagonista, né? E os dois grandes guarda-chuvas, funcionando como significantes vazios, é o discurso negacionista, do qual o Bolsonaro faz parte. O Trump e o Bolsonaro são os grandes porta-vozes desse discurso, né? E um discurso negacionista? É o discurso que negava... É o da gripezinha, né, Silvio, que você falou no começo, né? É o que nega desde a existência. Aí você tem de tudo, né? A gente encontra... Não tem fogo na Amazônia, não tem Covid, não tem nada. Tem nada, isso tudo é uma invenção dos chineses para dominar o planeta, ou do mercado, ou da mídia, ou dos globalistas. Aí entra de tudo, né? Mas você tem porta-vozes, assim. Teve um momento, mais ou menos em maio, se eu não me engano, que os grandes porta-vozes eram o Bolsonaro, o Trump já mudando. Acho que o único que vai manter esse discurso realmente, assim, com mais, é o Bolsonaro e aquele líder lá, aquele ditador, né? Na verdade, se contesta até as eleições na Bielorrússia, eu esqueci o nome dele, né? Porque ele tem ganho eleições, pelo que a gente acessa, fraudadas já há muito tempo, né? E acho que sobraram os três, em princípio, se tiver mais algum aí. Mas são aqueles que, de alguma forma, negam, recusam assumir a gravidade da pandemia, né? Se recusam a colocar o Estado a serviço da pandemia. Enfim, aí o negacionismo ganha vários matizes, né? Diferentes. Mas você tem em algumas pautas... Agora, entre Bolsonaro e Trump, por exemplo, você percebe que tem uma pauta em comum muito mais ampla do que o negacionismo, né? Do Covid, né? Mas, enfim, em relação à pandemia, a gente foi pesquisar cada um desses diferentes porta-vozes dos discursos. Centralizamos nos discursos dos líderes e das lideranças. Não só das lideranças políticas, mas, por exemplo, a OMS é um porta-voz importante do discurso sobre a pandemia. Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde. A Fiocruz, aqui no Brasil, é um ator que tem um discurso, né, que é importante. E aí nós fomos contrapondo essas construções discursivas, tentando entender qual seria o papel uma hipótese que a gente levanta é que o Covid-19, a pandemia Covid-19, ela gera um acontecimento no sentido assim, tem um poder disruptivo para alterar o equilíbrio de poder vigente, né? A formação hegemônica vigente. Então, o acontecimento como o não previsto que obriga os grupos, né, de poder a se reconfigurarem, né? Tem um momento que a gente vê todo mundo improvisando mesmo, né? No começo, nos primeiros meses, a gente via nitidamente os atores improvisando, assim, né? Contradizendo e tal. Trazendo para as mídias, né? Assim, entrando mais no nosso foco principal. Eu só queria fazer um parênteses que sobre o Bolsonaro, sua pergunta sobre o Bolsonaro. Você me perguntou se o Bolsonaro é populista. Eu só queria, depois a gente pode voltar. Ele tem características populistas, mas ele tem características fascistas, e não é a mesma coisa. O populismo, do ponto de vista do Laclau, da Chantal Mouffe, de outros pesquisadores, ele pode ter um viés progressista e democrático, como ele pode ter um viés de direita totalitário. E o Bolsonaro traz várias dimensões totalitárias e fascistas. Mas a gente pode depois voltar para isso, né? Mas em relação aos discursos negacionistas e científicos, então nosso grupo produziu uma série de artigos que foram publicados como edição especial do Le Monde Diplomatique. E nesses artigos, alguns deles focavam o Trump, outros focavam o discurso do Bolsonaro, o discurso de atores estratégicos da União Europeia.
né, da Rússia, da China, né, e de como esses discursos dialogavam e tal. Para nós, né, eu e o Renan, nós focalizamos em como que a mídia brasileira vinha tratando o Covid-19. A mídia eletrônica e a mídia digital. Esse foi o nosso foco. Eu posso, né, complementando um pouco essa questão do discurso, né, negacionista, né, de pensar que um dos atores também importantes analisados por nós, né, foram parte dos líderes, das igrejas evangélicas, né, neopentecostais, né, e católicas, né, que muitas vezes mobilizavam a fé também, né, toda a fé para a defesa desse discurso negacionista, né. É importante a gente falar que, né, como diz o Laclau, a política ela é sempre contingencial, né? Ou seja, os atores políticos eles vão se organizar dessa forma, eles vão se organizar de uma forma que a gente está vendo em um determinado período, o que não quer dizer que daqui a algum tempo eles se organizem de forma diferente, né? Então, nesse contexto, a gente tem que explicar que alguns líderes, por exemplo, religiosos, apoiaram esse negacionismo, né? Então, você tem aí esse campo negacionista, né? Forte, como o Paulo disse, Bolsonaro, Trump, e aqui também no Brasil, né? Uma característica do Brasil também, né? Das igrejas, né? E pensar um pouco também, né? Uma das nossas análises foi pensar um pouco do tom, né, desses discursos, né? Então a gente via muitas vezes, né, no caso, como eu falei, os líderes religiosos apelando para a fé na defesa desse discurso, né? A gente pode falar que é um discurso que ele diz que a pandemia não é isso tudo, né? E que ele trabalha muito, né? Como eu tinha falado, né? Que o Bolsonaro coloca as mídias os maiores grupos de mídia como inimigos, né? Então, isso, né, na articulação em torno da pandemia, do discurso negacionista, faz com que eles digam que a pandemia é uma invenção da mídia, parte de toda a comoção com a pandemia é uma invenção da mídia, né? Como se a mídia não passasse as informações corretamente. Isso é que Bolsonaro, Trump e parte desses líderes religiosos diz, né? E se a gente pensar também, por exemplo, no tom, né, desse discurso, muitas vezes é um tom, né, um tom apelativo, um tom agressivo, né? E esse discurso ele muitas vezes coloca como se a economia tivesse separado da saúde, né? Isso é importante. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala que uma coisa é essa, que a gente precisa gerar emprego, senão vai prejudicar, senão as pessoas não vão ter o que comer e tal. Isso é você dividir, né? Ele divide essas coisas. E já o discurso científico, né? Alguns líderes que a gente estuda do discurso científico, né? A gente pode pensar alguns governadores de estado, né? Por exemplo, o Papa, governadores como Flávio Dino, né? Como, né, o Dória, em parte, né? O Dória utiliza uma parte desse discurso científico, mas a gente pode pensar que o discurso científico ele tenta tratar, né, a economia e a saúde como se fossem uma coisa só, duas faces da mesma moeda, né? Então, por exemplo, se eu tiver muitas mortes, isso vai impactar na economia, né? Então, é uma coisa separada, vamos dizer, né? Então é isso, né? As medidas que muitos países tomaram, que muitos, né, que o Congresso Nacional, diversos partidos da oposição ao governo, né, tomaram, foi justamente o auxílio emergencial, que o Bolsonaro muitas vezes utiliza como se ele mobiliza o auxílio como se fosse uma ideia dele, esse auxílio dos moldes que foi, né? Só que isso foi resultado de lutas da oposição, né? E esse auxílio justamente, nesse auxílio estatal, ele acontece justamente para que as pessoas fiquem em casa e para que fique resguardado, né? E é também uma tentativa de tratar a saúde e a economia como uma coisa só, né? Então, é isso. Então, existe um pouco essa separação no discurso negacionista, sabe? Vamos ir um pouco mais além. Quer dizer, quando vocês falam mídias sociais, eu lembro uma pesquisa que saiu recentemente que o brasileiro, em média, agora está vendo 6 horas de televisão por dia. Me impressiona. Né? Em casa, né? E, além disso, tem o WhatsApp, tem o Facebook. Quer dizer,
O que é a chave de interpretação de vocês? Passa por onde? Pelas redes, pela televisão? Olha, Silvio, a gente fez, foi interessante porque a gente fez duas análises sincrônicas, né, das mídias digitais no mesmo período, né, de como foi o comportamento e, vamos dizer assim, a evolução das interações com as mídias digitais e com as mídias tradicionais. Então, eu podia dizer para você, assim, que, em primeiro lugar, o que a gente encontra é muito mais continuidade do que descontinuidade entre essas duas mídias. As mídias, a televisão, pela primeira vez na história, passou a audiência da televisão foi maior. Como é que foi? Foi um dado histórico. A Globo alcançou, o Jornal Nacional da Globo alcançou indicadores que eles não tinham há muito tempo. Há muito tempo. Pela primeira vez, a televisão passou a mídia impressa no grau de confiabilidade. Sempre assim, em primeiro lugar, você tinha a mídia impressa, os jornalões como de mais confiança. Na pandemia, a TV passou os jornalões. Isso foi uma coisa interessante também. A mídia, outra coisa que a gente percebeu, a mídia tradicional, ela atua em bloco. No dia, a gente usou, a gente tem hoje, aliás, é importante a gente ressaltar, vários laboratórios de pesquisa, de universidades principalmente, mas não só, que produzem dados contínuos sobre o desempenho, né, a atuação das mídias. A gente acessou vários desses dados, né, dados que são atualizados semanalmente, né, para fazer as nossas interpretações. Especialmente, por exemplo, o manchetômetro da UERJ, você tem o DAP da FGV, que faz acompanhamento do Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, né, de como é que estão sendo os acessos, os links, né, as publicações, os conteúdos, né, análise de conteúdo, entre outros. Aqui eu estou falando de dois, mas eu teria aqui um universo muito grande de fontes hoje, né, de como se comportam esses atores. Mas o que eu achei interessante, que chamou a nossa atenção, foi que em março, até março, você tinha um comportamento, uma cobertura do Covid. Na verdade, até fevereiro. Os assuntos... a Covid era abordado como um problema econômico. E como é que a economia ia lidar com isso? Ia chegar aqui de alguma forma, e como é que teria que ser o comportamento. Mas a pauta principal dos grandes jornais eram as reformas, né? Quando chega no mês de março, duas coisas acontecem ali. Você tem a OMS declarando a pandemia global, né? Foi naquela transição de fevereiro para março, não me lembro a data exata disso. A pandemia chega com peso na Europa, não é mais uma coisa que está lá na Ásia, chega na Europa e vai chegar no Brasil e vai chegar nos Estados Unidos. E quando chega mais ou menos por volta do dia 20 de março, é decretado as políticas de isolamento no Brasil. Mas antes disso, logo nas primeiras semanas de março, os editoriais mudam radicalmente. Os editoriais do Globo, da Folha e do Estadão, que são indicadores das políticas, né, de cada um desses grandes veículos, grandes grupos, né, de mídia, na verdade, eles passam a defender o SUS. Você tem artigo do Globo, no final de março, defendendo o SUS, defendendo a intervenção do Estado, dizendo que o Estado tem que tomar medidas, ou seja, assim, colocando, vamos supor que esses veículos sejam os porta-vozes do mercado. Mas só uma suposição que a gente faz. O mercado está dizendo, olha, o problema é do Estado, o Estado tem que resolver. Inclusive as empresas também, né? Inclusive as empresas precisam de suporte para os... Né? Então põe o SUS para o povo e põe ajuda. E é de uma forma... E o comportamento da mídia tradicional, se a gente for pegando mês a mês, ele é muito em bloco, Silvio. Ele é muito... Sabe assim, você tem nuances, né, na relação com o Bolsonaro, você tem nuances na relação com o PT, mas assim, o forte mesmo do posicionamento é um posicionamento que migrou de um negacionismo economicista, vamos dizer assim, para um discurso científico. Então, a postura passa a ser um discurso científico, no sentido de proteção da vida, e demandando a presença do Estado.
A pauta das reformas e das privatizações saem, né, do cenário e só vão começar a voltar agora no segundo semestre. Em agosto, quando os últimos dados que a gente levantou em agosto estavam começando a retornar às pautas economicistas. E uma coisa que é interessante a gente destacar porque quando a gente começa a analisar a mídia digital, a gente fica pensando logo nos últimos 2 anos, né? As mídias digitais, o papel delas na eleição do Bolsonaro, do Trump. Mas, assim, as mídias digitais são extremamente dinâmicas. Se a gente for pensar um pouquinho mais lá atrás, até 2014, 2013, 2014, as mídias digitais não eram polarizadas. Elas não eram polarizadas. Quem era polarizada e é polarizada desde os anos 90 é a mídia tradicional. A mídia tradicional polarizada e polarizadora. Assim, quando teve um estudo interessante aí do pessoal da ECA, ligado ao Pablo Ortolato, um grupo de pesquisa das mídias digitais, eles fizeram um estudo sobre fake news, muito interessante. E aí eles chegaram à conclusão que fake news, o fenômeno atual das fake news, está muito ligado à hiperpartidarização da mídia. E aí se vai resgatar uma história dessa hiperpartidarização que chega nos anos 90 e na globalização neoliberal. Então, e na defesa de uma pauta neoconservadora americana. Eu acho que esse é o ponto, talvez, central para a gente reter. Assim. Existe uma pauta fundamentalista, existe uma pauta de Estado policial, de menos impostos, de menos Estado, de privatização, que é uma pauta que vem, na verdade, antes dos anos 90. Nos Estados Unidos, a gente começa a identificar ela em 1968, 69, com a eleição do Nixon. Essa pauta é a pauta do Reagan, que foi candidato, disputou com o Nixon em 68, e a pauta dele era exatamente essa. Então, 1990 é a década da globalização neoliberal. A nossa abordagem apontou, a nossa pesquisa, né, de todo esse material geopolítico que a gente estudou, apontou que é uma relação da pandemia do Covid-19 com uma crise da globalização neoliberal. Para começar, porque a crise ecossistêmica que gerou o vírus, né, ela é um resultado da globalização neoliberal. Né? Começa por um fato bem concreto, né, que aquele vírus que estava ali acostumado a viver dentro dos morceguinhos e dos outros, sei o quê, de repente não tem mais morcego para hospedar, vai hospedar outra coisa e vai hospedar gente. Né? Então, essa relação da mídia tradicional e a polarização que chega na mídia digital, a gente aponta muito mais para uma continuidade do que para uma ruptura. Mas deve haver alguma diferença entre o que está se passando nesses grandes grupos empresariais que têm o seu forte na comunicação e as redes sociais, né? Eu queria pedir para o Renan continuar um pouco essa reflexão. Vocês percebem na pesquisa uma diferença entre o que sai no Instagram, no Twitter, no Facebook e o que sai na mídia tradicional? Então, Silva, né, explicar um pouco que, por exemplo, né, as mídias sociais, que a gente pode, né, colocar aí nesse meio, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né, isso que a gente chama de mídias sociais, elas por muitas vezes elas funcionam interligadas, não é? Então, por exemplo, né, pensando primeiro no mecanismo de funcionamento dessas mídias, né? Então, muitas vezes quando eu utilizo, por exemplo, eu te mando uma mensagem no WhatsApp, né? Por exemplo, eu te mando um vídeo no YouTube, né? Ou uma postagem no Facebook, né? Então, a gente tem que pensar que essas mídias elas são totalmente interligadas, né? Nisso que a gente pode falar de um verdadeiro ecossistema, do verdadeiro ecossistema mesmo, né? Assim como é ecossistema, né? É natural que todo mundo conhece, né? Existe um ecossistema digital ali, onde a informação circula por meio de várias mídias. Em alguns casos, até mesmo utilizando a mídia de massa, né? A televisão. Então, por muitas vezes, uma coisa da televisão vai para as redes, né? O que a gente fala, né? Então, sei lá, se a gente pensar numa eleição, um debate, né, político, muitas vezes vai para a rede e circula nas redes, né? Por exemplo, um discurso do Bolsonaro, né? Vamos pensar, né? Então, negacionista. Se eu recebo, né, uma mensagem, né, me passando uma notícia,
de um amigo meu, de um parente meu, e isso tende a me passar uma certa confiabilidade, né, daquela notícia, né? Então e aí o que acontece, né? O bolsonarismo, né, como um todo, ele se beneficia muito disso, né, do WhatsApp e tal, muitas vezes para passar, por exemplo, conteúdos negacionistas, né? Porque você aproveita de uma rede que você tem essa confiabilidade do amigo, do parente. A mídia de massa, né, as emissoras de TV, né, as grandes emissoras de TV, elas têm recuperado um pouco, né, de uma confiabilidade, né, principalmente por causa do discurso científico, né? E é como se, eu acho que aí, se a gente for pensar, né, no que, né, pensar também nesses resultados, né, do que o discurso científico trouxe para a questão do cenário político, de apoiadores, né, desses atores políticos, né? Compreendendo aqui, no caso, as grandes mídias como um ator político, as mídias políticas elas ganham uma espécie de popularidade ao reproduzir esse discurso científico, né? Então, da mesma forma como isso acaba afetando diversos atores, né? A mídia, os governadores, né? O presidente, isso afeta de várias formas. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é isso, só para fechar, é isso, né? A mídia de massa, ela tem atuado, né? Durante a pandemia, ela tem atuado mais de forma a produzir esse discurso científico, e quanto à mídia digital, as mídias sociais, né? Elas são mais abertas. A gente sabe que o discurso negacionista se apropria muito das mídias e usa como ninguém, né? Os grupos que aderem a esse discurso negacionista, eles utilizam as mídias sociais como forma fundamental para que suas ideias percorram, né? A gente pensar que isso abrange outras coisas, né? Por exemplo, o negacionismo da ciência como um todo, os ataques à universidade, né? Tudo isso que a universidade pública, tudo isso que constitui o bolsonarismo como um todo, né? Muitas vezes para fake news, elas se unem ao discurso negacionista, né? Que é algo particular né? Pensando só em termos de pandemia. Né? As mídias, eles usam muito bem as mídias sociais nesse sentido. Eu queria, no entanto, fazer uma observação, Paulo, para você continuar a reflexão. Uhum. A pergunta é: TV Record, SBT estão mais alinhados com o governo Bolsonaro, estão recebendo mais verbas públicas, né? A Globo está passando a pão e água, né? A Band também não está. Vocês estão tratando o comportamento dessas emissoras como igual? Veja só, Silvio, a gente pesquisou um período que foi de março até agosto. Nesse período, eu posso dizer que todos eles trabalharam mais, vamos dizer assim, o mais próximo possível, considerando os compromissos de cada um, em torno do discurso científico. Sim. Mesmo a Record, que não faz oposição, nunca fez oposição ao Bolsonaro, não criticou o Bolsonaro por causa do negacionismo dele e tal, mas colocava conteúdos no ar, trazendo mais a dimensão de superação e sofrimento de superação das famílias que estavam sofrendo com o Covid, né? Mas não assumiu o discurso negacionista naquele período. Uhum. Pontualmente, algum apresentador e tal possa ter, mas assim, não se identificou, né, dentro do que foi levantado, nenhuma emissora que tenha assumido o discurso negacionista como sua pauta institucional. Sim, tá? sim. Então, nesse sentido, eu acho que a resposta é se comportaram como bloco, sim. Uhum. Mas aí a gente estava assim, com foco nas mídias digitais, né, que a gente estava falando. Vai em frente. Tá. Então, a gente tem, sem dúvida, um sistema, vamos dizer, tecnológico, né, construído para o consumo, em que aquilo que provoca mais views, mais tempo grudado, né, assim, o dono da Netflix diz que o grande inimigo da Netflix é o sono, né? É o sono das pessoas. Quer dizer, o objetivo é manter você o mais tempo possível gerando dados, porque aquilo ali é trabalho seu que está sendo apropriado de graça e sendo colocado no mercado. É mais valor que a gente está criando sem receber nada por isso. Por isso que, assim, nada de espantar o Elon... Como é que chama o dono da... Elon Musk, né? É.
Mas... ele querer colocar a banda larga para o mundo inteiro, né, de graça, né? Ou daqui a pouco vão distribuir celular de graça e computador de graça para a gente, porque assim, a gente precisa estar conectado para gerar valor. Mas aí, continuando no algoritmo, tá, para a gente não perder o fio da meada. O algoritmo é um roteiro, lógico, que te leva para determinados lugares, aleatório e opaco, né, como vários pesquisadores dizem, né? Esse é um programa, né? É um programa. É um programa político também, né? Como você tem um programa no partido, você tem um programa ali que te programa para te levar para determinados lugares, né? Que te propõe. Manter você conectado implica te manter emocionalmente vinculado. Então, tudo que é sensacionalista, né? Tem muito mais, vai ter muito mais aderência, né? A essas redes digitais, né? A ser visualizado, a te ser oferecido, né? Do que aquilo que te leva para uma reflexão, te leva a parar para pensar, te leva para o campo racional. Isso, em termos de espaço público, é uma tragédia, né? Vamos dizer assim, né? Pelo menos para a construção racionalista que a gente vem de laicização do Estado, né? De construção de debate público racional, né? Separar a política da religião, separar a política das paixões. O que a gente vê nas redes digitais é uma discussão de política como se fosse de futebol. Eu sou desse grupo, você é daquele. Então, sabe? E aí tem um outro elemento também importante para a gente considerar em relação a essa questão dos algoritmos, é que a lógica dos algoritmos é te dar mais do mesmo. Sempre será. Eles entendem o que a gente gosta e nos dão o que nós queremos, né? Então sempre será mais do mesmo. Então você vai se vinculando a uma rede, né? uma rede de acessos, né? Uma sequência de acessos sensacionalistas que falam de violência, ou de morte, ou de tragédias e tal. O algoritmo vai te mostrar mais daquilo, vai te mostrar mais daquilo, porque não é só porque ele quer te vender, mas é porque ele quer se comunicar com você. É uma lógica de comunicação, né, artificial, e que não é uma pessoa que está na minha frente, não é um outro sujeito. Na verdade, é uma conversa minha comigo mesmo. Uhum. Né? Então, se agora você coloca um contexto polarizado, né, um contexto fundamentalista, que vem de antes e de fora, é uma história que começa, vão se globalizar lá com a rede do Murdoch, a Fox News, né, é um marco a Fox News, né, um modelo de jornalismo que hoje é um modelo de jornalismo que está aqui. Né, assim, você liga a televisão, a Globo, a SBT, é o modelo da Fox, que a Fox estabeleceu nos anos 90. É praticamente assim, é o discurso policialesco, né, sensacionalista, em que o outro... E aí eu te pergunto, às vezes, se o fascismo já não vem desse projeto, né, desse ideário neoliberal. Ele não é fascista na base, né? Porque o outro não merece existir. O Estado desarticula o Estado. Quer dizer, assim, eu quero o Estado para mim, mas eu desarticulo e desmonto o Estado. O fascismo tem isso também, né? Ele pega o Estado e destrói o Estado ao mesmo tempo. O Bolsonaro tem isso. O Bolsonaro tem o viés fascista sob várias dimensões, né? Então, essas contradições que já vinham antes, o que a gente vai percebendo é que é uma continuidade que invade o digital na medida em que o digital se amplia, né, na sociedade, né? A experiência digital vai se ampliando e a gente não pode ter uma perspectiva de que ela não continue a se ampliar, né? E aí, como nós vamos fazer com a política? A pergunta que se coloca, e eu queria só, antes de concluir, colocar uma coisa. O digital traz um outro desafio, porque quando ele inclui no debate político sujeitos que coloca perguntas que não eram colocadas para esses sujeitos e que eles vão responder com vamos dizer assim, o repertório que eles têm. Então, você coloca perguntas políticas e as pessoas respondem com repertório ético-moral. Porque o repertório ético-moral ele é comum à sociedade, mas o repertório político, a discussão das agendas políticas, das agendas setoriais e tal, ele não é comum. Ele nunca foi democratizado, na verdade, né? Ele sempre, desde que a democracia liberal se institui, no século XIX, 18 para 19 começa, ele nunca foi democratizado realmente. E o digital nos põe esse desafio, né? De construir uma esfera de debate político que não caia
numa irracionalidade das paixões, dos valores, mas também a gente é obrigado, então, a considerar que paixões e valores fazem parte do universo político. Vamos trabalhar com isso, né? Renan, vamos pensar uma coisa. Nós já estamos sendo dominados pela inteligência artificial nesse sentido? Ou o que vale são ainda as opiniões, o conteúdo das falas? Olha, minha opinião é o seguinte: eu acredito que as coisas elas funcionam de certa forma juntas. Como eu falei, é impossível que a gente pense a difusão de tais conteúdos, né? A gente pode até pensar, por exemplo, conteúdos os terraplanismos, né, da vida, né? A defesa de que a Terra é plana, né? Coisas absurdas do tipo, né? A gente tem que pensar a difusão dessas informações através das mídias sociais, que infelizmente, né, acabam dando espaço de discurso reverbere, justamente tendo em vista o que o Paulo falou, né? De que o que essas mídias sociais, você passa mais tempo em frente a elas. E, infelizmente, o absurdo ele chama atenção, né? Então ele chama atenção para que você abra o vídeo, cara que está dizendo que a Terra é plana, sabe que isso te chama, né? Chama que a pessoa clique e abre aquele vídeo, né? Então, eu diria que é isso. Eu acho que a gente tem que afastar o sentido de a internet, as mídias por si só, elas são ruins, né? Não é isso, não é nada disso. Só que o discurso, ele funciona junto, ele se aproveita das estruturas comunicacionais. Eles, assim, às vezes não tem como pensar um sem o outro. A gente tem que pensar em juntos e as suas relações. Tá. Ô, Paulo, eu assisti o Dilema das Redes também, né, que mostra um pouco essa manipulação da mídia, né? E uma das coisas que me chamou mais a atenção, não no filme, nas informações que vem chegando, é que, por exemplo, durante a campanha eleitoral, tem um rapaz que está assistindo no telefone um jogo de futebol, né? E entra uma fala do Bolsonaro, assim, do nada, né? E a partir daquela fala do Bolsonaro, o algoritmo vai buscando coisas similares e ele começa a receber mensagens de grupos de extrema-direita que eram absolutamente marginais na internet, que são agrupados em torno do Bolsonaro pela identidade e radicalização da fala, né? Quer dizer, esse tipo de funcionamento, que dá inclusive origem ao nome do Gabinete do Ódio lá no Palácio do Planalto, aparentemente ele começa depois de 2014, né? E ele vem se desenvolvendo agora com uma especialização em manipulação eleitoral também, né? O que você acha? Dessa vez, nessas eleições aqui, nós vamos ter também uma manipulação eleitoral? Olha só, Silvio, hoje eu li, porque há pouco tempo, uma hora atrás mais ou menos, que a Globo cancelou o debate dela também. Não vai ter debate. Não vai ter debate não é porque o Bolsonaro não quer, que não foi da outra vez, ou porque ele levou uma facada, né? Não vai ter debate porque as emissoras estão cancelando os debates por causa da pandemia, porque não se entra num acordo. Claro, aí vem a sua pergunta primeira, né? Estou fazendo o caminho contrário. Será que isso é ruído ou será que isso é da estrutura, faz parte do próprio projeto, né? Está inserido ali, né? Assim, eu tendo a achar, veja só, a gente tem hoje 2 ou 3 corporações globais que dominam essas redes, né? Então, nós estamos falando de um capitalismo corporativo altamente concentrado, e dentro dessas 3, se você pegar Facebook, se você pegar Google, qual que é a outra grande? Facebook, Google, Amazon. Se você pegar mais algumas dessas, se for ver quem são os acionistas, hoje eu estava assistindo uma palestra do Marcos Dantas, que é um pesquisador que faz parte do Comitê de Internet, pesquisa há muitos anos o mundo digital. Se você vai ver os mesmos grupos financeiros, os mesmos fundos, né, trocando de posição, mas praticamente você tem uma composição comum que é proprietária desses grupos. Então, assim, eu acho que falta muita transparência nesse universo e falta regulação.
Se é ruído ou não é ruído, eu não tenho como te dizer, mas assim, que a gente tem que ter certeza se é ou não é, nós temos que ter. Isso tem que deixar de ser essa caixa preta que é hoje. Pela importância que ganhou na vida social, na sociabilidade, na construção política, na definição do nosso destino comum, né? Planetário hoje. Né? Porque acho que uma coisa que o Covid trouxe é que o mundo, acho que para o senso comum, para quem não tinha ainda, é que hoje o planeta está completamente interligado, que a globalização fechou o círculo. A gente está interligado e assim, nós não vamos poder decidir sozinhos, só aqui no Brasil, qual é o nosso destino. E nem os americanos vão decidir sozinhos lá, apesar de estarem tentando manter uma sociedade unipolar. Então, assim, o que eu acredito é que é fundamental hoje que essa dúvida que você trouxe possa ser esclarecida. Né? Sem dúvida, assim, só para fechar, eu acho que tem um marco que é 2016. A gente teve uma participação nas redes digitais em 2013. Tem alguns dados que foram levantados pelo pessoal do laboratório lá do Espírito Santo, que é muito interessante, que é o LABIC, que pesquisa a rede desde 2010, 2009, por aí, e eles fazem uma análise de que a polarização chega com a campanha do Aécio Neves. Apesar de que já existiam atores, gestores de redes de robô que estavam presentes com destaque naquelas análises de nuvens que eles fazem em 2013. Já tinha alguma, mas você tinha pouca presença de política institucional em 2013 na rede. Agora, em 2014, você começa a ter uma presença política institucional. E tem uma coisa que o Márcio Postman falou logo depois da eleição, é que falou assim, dessa vez, o que está acontecendo diferente é que sempre na eleição há polarização. Só que dessa vez a polarização não acabou. A polarização continua. Ou seja, os robôs continuaram ligados. Né? Não só os robôs, mas vamos dizer assim, as ferramentas... Isso depois de 2018, né? Não, isso depois de 2014. Depois de 2014. Porque acho que depois de 2018 o fenômeno já é outro. Eu acho que aí você tem uma coisa que não tinha em 2014. Porque em 2014, quem pautou ainda a campanha, apesar das mídias digitais estarem presentes, mas eram as mídias eletrônicas. A campanha girou em torno da mídia eletrônica. Em 2018, o Bolsonaro deu uma banana para a mídia. A campanha do Bolsonaro nas mídias eletrônicas era ridícula. Ele não tinha campanha praticamente. Né? Na verdade, ela funcionava pela aberração semiótica que ela era. Não sei se você lembra a campanha dele na televisão. Né? E ele gerando assim, declarações, sempre controversas, tal, acionando aqueles significantes vazios que o Renan trouxe, que a gente poderia aprofundar um pouco isso. Mas ficando nas mídias, eu acho que a partir de 2014 você começa a ter a polarização do mundo digital. 2016 isso já é nítido, e o modelo que elegeu o Trump é o modelo que elegeu o Bolsonaro, né? Que a gente tem toda essa questão que a gente levanta hoje, se não existe um movimento internacional, aí surgem figuras como Steve Bannon, né, como mentor de um exército de mercenários, de hackers, para alavancar candidaturas, né, e lideranças de direita neoconservadora, né, ultraconservadora, na verdade, né, que, no fundo, é desdobramento da pauta neoconservadora americana. Olha, nós estamos chegando no final do nosso programa, viu? Passa rápido isso, né? A gente nem vê. Eu queria pedir a vocês 1 minuto de cada um, né? O que você recomendaria ao eleitor nesse momento, que nós vamos ter daqui a um mês e pouco eleições municipais, com relação a esse discurso das mídias sociais, né? Quem que quer começar? Renan, manda você aí primeiro. Porque é muito difícil essa pergunta, eu quero pensar um pouco. Manda você primeiro. Sim, mas agora foi... colocou o dedo na ferida, né? Eu acho que para as eleições municipais, né, como a gente falou, né, as coisas sempre acabam funcionando de forma meio polarizadas na internet, né? Geralmente acabam se organizando em dois polos antagônicos ali, então você tem muito uma disputa nesse sentido. Então eu aconselharia
aí, tentar olhar um pouco para fora da sua rede, né? Se você só recebe informações que estão falando sempre a mesma coisa, né? Então lá, todo o meu círculo fala sempre a mesma coisa, só tem uma visão do ocorrido, eu acho que é interessante que você tente olhar o que o outro está dizendo, né? Se possível, se o seu município for um município grande, né, que você dê uma olhada nas agências de checagem, porque, claro, existem problemas aí no que algumas fazem, mas elas acabam funcionando para algumas ocasiões. Então, se você tiver dúvida sobre se algo é fake ou não, por exemplo, né, que você procure, às vezes, uma pesquisa no Google, sabe, já resolve, né? E que você tente procurar algumas fontes mais confiáveis, né? Olha o endereço ali, veja se você conhece aquele endereço, se é um endereço que demonstra alguma confiança, né, para você, né? Tente ver se não é uma página totalmente de apoio àquilo que o candidato está, numa página do candidato, né? Paulo, o que você entende que pode ter essa influência das mídias sociais, das redes especialmente? O que é que o eleitor pode ter como critério para poder ver as mensagens da campanha eleitoral e tudo mais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nesse contexto atual, ele tem que ter muitos filtros, né? A gente precisa começar a construir uma nova linguagem, uma nova alfabetização, né, digital. Todos somos analfabetos digitais, inclusive as camadas mais populares, né? Mas se tivesse que dar algum recado, eu tentaria falar com esses sujeitos populares sobre o Estado. O Estado é uma coisa muito importante, sabe? É só o Estado que garante realmente direitos. Mas quando você tem uma sociedade que nem a que nós estamos vivendo hoje, né, neoliberal, globalizada, em que o Estado é contido ou destruído sistematicamente como garantidor de direitos, surgem outros mediadores que vão fazer esse lugar. Pastores, milicianos, narcotraficantes, né, e outros atores que vão... Mas nenhum desses atores vai realmente garantir direito nenhum, né? Então, a escolha ali que você faz naquela hora de votar, independente dos seus vínculos afetivos, morais, imediatos, você não pode pensar só no dia seguinte. Você tem que pensar que o Estado é seu, que o Estado é um lugar que você tem que ocupar, e ocupar para te garantir direitos, para ele trabalhar para você, né? E não trabalhar para o grande empresário, porque quem se apropria quando você não se apropria é aquele que te explora. Tá ótimo. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Paulo Baltazar, do Renan Alfenas. Foi uma conversa super interessante, instigante para a gente pensar o que fazer nesse momento, né? E agradecer também a você que nos está assistindo. Até a semana que vem. Obrigado.